Não botar Beethoven no século XXI, não. Sobre a questão da diversidade, talvez se ele não fosse surdo, ele não teria feito a Nona Sinfonia do jeito que ela é. Aí já... aí já é um problema de otorrinolaringologia. Essa questão da diversidade que você falou, eu cheguei a uma conclusão meio louca aqui, não sei se é efeito da cerveja também, quando você fala Para poder te responder à altura. Da inovação, eu cheguei a uma conclusão que talvez a inovação possa até levar à burrice. O seguinte aspecto: por que as pessoas inovam? Para tornar a vida das outras mais fácil. E quanto mais fácil, menos se pensa. Por exemplo, minha mãe sabe mexer no Orkut, mas não sabe mexer no Word. Né? Que para ela o Word é muito mais difícil do que o Orkut. Mas o Orkut é muito mais fácil de mexer do que no Word. Ou seja, quanto mais se inova para facilitar para os outros, quanto mais fácil vai ser, menos as pessoas pensam e menos difícil, menos pensa e mais burro fica e fica nivelas por baixo. Concordo, Você para de... Se você ficar 3 anos com a mão no bolso, seu braço vai atrofiar, você não está usando ele mais. Né? Dirigir um carro, se você aprender a dirigir no carro automático, você jamais vai aprender a dirigir no carro para passar marcha, que é mais difícil. A inovação tem um outro aspecto também, né? A dicotomia que você está falando, da vertical, horizontalidade. Isso, da metáfora aí no caso. A inovação tem um aspecto muito curioso. Será que alguém chegou perto lá do homem da pedra e falou com o cara: eu estou precisando de uma coisa chamada roda, inventa roda para mim? Ninguém pede inovação. A inovação ela surge. Alguém chegou e falou: olha, nós estamos precisando de um troço chamado telefone celular. Não, a inovação ela vem à revelia da demanda da sociedade. Eu sempre falei que eu sou professor de marketing, né? E eu sempre falei o seguinte, que essa história de que marketing é você produzir aquilo que o consumidor quer, isso é uma babaquice. O consumidor não sabe o que ele quer não, cara. Você sai pro shopping, chega lá e doidão lá na vitrine, você saiu para comprar um par de meia, você volta com a vara, com a carretilha, com um pacote de isca artificial, 2 carretel de linha de fly, você saiu para comprar uma meia, você voltou sem meia, mas cheio de coisa. Não é assim que funciona? Tem outra coisa também. A sociedade consumerista, ela não quer ser habitada por indivíduos pensantes. Você, quando você entra no BH Shopping, você é conduzido a não pensar. As ofertas estão ali, é tudo ponto de venda, é coisa brilhando, é cartaz, é luz, entendeu? E é música, é um disco doidão, entendeu? Você vai naquela loucura e você não escolhe, não. As opções te são impostas. Então a inovação tem esse perigo também. Uma pergunta, não? Vamos lá. Oi. Eu acho que sobre essa questão do cerne do problema a respeito da falta de educação e tudo, a gente está falando sobre capacitar educadores, etc. e tal. Eu acho que isso vem de um problema que é de berço, que é a educação que o pai dá para o filho. Então, quando você me cita que seu neto lá de 3 meses? 6 meses. E você dá um livro para ele brincar. Que é para ele já começar a criar uma intimidade. Ele já leu 3. Pois é. Já leu até com a boca, né? Então, assim, é para ele criar uma intimidade com aquele artefato que eu acho que a gente tem medo até que caia no desuso. Então, eu acho que isso é um papel social que você está tendo e que muitas pessoas hoje não têm esse senso crítico de pensar em fazer o filho ter isso. Porque quando ele chegar na faculdade ou até mesmo na escola e for fazer um Ctrl-C, Ctrl-V e não for simplesmente porque está atrasado, eu preciso fazer dessa forma, se ele for fazer por livre e espontânea vontade dessa forma, por conformismo, é porque ele não teve uma boa educação em casa.
Cadê que menino estava ali atrás que fez uma pergunta para mim? É você, como é que você chama aí? Você? Kiko. Hein? Kiko. O Kiko ele abordou esse tema aí. Eu acho o seguinte, vou dizer uma enormidade aqui agora, hein? Mas eu acho que nós, geradores de ferramentas e de conteúdo no mundo digital, nós podemos até certo ponto suprir o papel do pai nesse sentido. Se você parar para pensar que a classe que mais tem acesso à internet, que mais cresce em termos de acesso à internet hoje, é a classe E. Por quê? Essas comunidades evangélicas, né? As comunidades de vilas, de favelas, etc., elas estão tendo centros de telecentros, CVTs, né, Centro Vocacional Tecnológico, essa coisa toda, e a meninada está tendo acesso a isso. Se você dá para essa meninada aquilo que eu falei, edutainment, educação através do entretenimento, você pode estar suprindo um papel daquele pai que não tem condição de dar isso para ele. Eu acho que esse é o grande... Isso é Pedro... Cadê Pedro Baiano? Já foi tomar cachaça lá fora. É isso que o Pedro está falando, negócio de repertório. Você começa a gerar esse impacto e você começa a gerar repertório junto a essa meninada. Será que não é o caso do Beethoven? Porque eles estão correndo atrás, porque eles estão querendo suprir uma deficiência? Não entendi a comparação agora. Como é que Por exemplo, você está citando esses centros comunitários, etc. Tá. Até mesmo citou... Por exemplo, o que Beethoven tem com isso? Que eu não entendi. Porque na época ele não tinha essa riqueza de... Riqueza não, essa abundância de informação, então... Tinha um pai que dava nele de madrugada para estudar piano até 5 horas da madrugada. Ele tinha que correr atrás. Ele... Doido. O pai dele era doido, um sacana. Igual o pai do Michael Jackson. Não é? Entendeu? Então, ele tinha isso, ele não tinha internet, mas ele, no caso dele, ele tinha duas coisas. Ele foi imposto e, graças a Deus, ele tinha um talento que nenhum outro ser humano na face da Terra tinha igual ao dele. Juntou a fome com a vontade de comer. Tá? Mas no caso aí, não. No caso, você está hoje disponibilizando ferramental, que é isso que a... Luciana. Hein? Luciana. É isso que a Luciana falou, ou seja, o pedagogo, ele tem que entender esse instrumental. O cara, em 1988, eu participei de um congresso em Boston. Eu era gerente de marketing desse programa Softex, exportação de software para o mundo inteiro. Eu era gerente de marketing e eu fui então para um congresso e para um curso em Boston. Em 88 teve uma palestra assim que eu fiquei com a boca do tamanho daquele arco ali, ó, de uma mulher falando de todos os mecanismos que a sociedade americana estava montando para edutainment. 88. Quando é que nós começamos a falar? O Fagner, Raimundo Fagner, ele é genial. Ele tem um programa de ensino de música para criança através do computador, em que ele transforma o teclado do computador num teclado de música, com uma notação especial. Um negócio que foi feito aqui em Belo Horizonte. Tem mais foda e genial que existe na face da Terra. E o Fagner, ele está subvencionando esse programa, chama-se Canteiro Musical, chama o programa. O programa de ensino musical. Quantos mil empresários não podem se voltar para um programa desse, cara? Você pensou, entendeu? Eu estou falando em Vale do Rec, estou falando em Antônio Emílio de Moraes, os caras que têm grana. Monta um programa desse aí, com R$1 milhão, você monta isso no Brasil inteiro. E ainda retorna Acabou, cara. Mais perguntas, gente? E o pessoal lá de baixo vai perguntar, não? Chama eles aí, vai. Ô, o pessoal lá de baixo.
Chama ele, Alexandre. Vai, não está falando.